entrando no mérito da nossa lição, irmão, nós estamos aqui, vou fazer uma introdução aqui, né? Eu estou aqui somente para abrir a porta, né? Depois de entrar a porta, nosso irmão, professor Kleber, né, está lá conduzindo esse trabalho para a glória do Senhor. Amado, o que significa a palavra perspectiva? Perspectiva. Muitas vezes, irmão, nós temos a epígrafe, temos o tema, porque se nós não sabemos o tema, a palavra da temática, irmão, muitas vezes nós não conseguimos realmente ter ideia o que vai ser realmente nossa lição. O que é perspectiva? Nosso irmão Samuel chegou mais próximo. Perspectiva é olhar um determinado ângulo, né? Tem como ponto de vista, entendimento, pensamento, concepção, visão, olhar, interpretação, compreensão, sentido, ângulo, óptica e prisma. Então é uma direção. Então aqui o tema diz aqui um determinado ângulo da doutrina pentecostal em missões. Então, irmão, a perspectiva é um olhar determinado de um certo ângulo. Então, é direcionado no determinado ângulo. Então, é isso que nós estaremos meditando nesta manhã. Aqui, amado, eu somente vou dar a leitura aqui. A nossa característica é notável, o movimento pentecostal, desde seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Nós sabemos, irmão, que a grande comissão ela foi realmente levantada após o Senhor, antes de o Senhor realmente ser ascendido no céu. O Senhor realmente determinou, levantando uma grande comissão, porque realmente a palavra do Senhor disse que eu vou para o céu, mas enviarei para vós, né, o Espírito Santo que está lá convosco. Nesta concepção, irmão, nós sabemos, irmão, que o Espírito Santo é realmente o foco principal de nós trabalharmos no Evangelho de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que realmente nos motiva, é o Espírito Santo que realmente nos comove, é o Espírito Santo que realmente fala aos nossos corações para que possamos entrarmos nessa grande comissão da ordem do nosso amado Jesus Cristo, o ID. Por isso que Jesus disse no livro de Mateus capítulo 28, também como Marcos capítulo 16, que ide pregar o meu evangelho a toda a criatura. Então realmente é uma comissão que o Senhor levantou para que realmente cada um de nós possamos fazer esta obra. No momento não estou lembrado, mas a palavra do Senhor disse que o anjo assim almejava fazer esse trabalho de evangelismo, mas o Senhor não determinou, quer dizer, não otorgou para que realmente o anjo fizesse pregar o evangelho, mas o Senhor nos determinou para cada um de nós fazer os trabalhos de evangelismo. Realmente o Espírito Santo realmente move nossos corações. Muitas das vezes estamos realmente fadigados, cansados, mas no fundo da nossa alma tem aquela chama ardendo nos nossos corações para que obedecer o ID do Senhor. Amém? Nós sabemos que o ID do Senhor, o Evangelho realmente foi propagado com amplas dimensões através do Pentecoste. Pentecoste é essa que realmente havia uma festa judaica. Amém? A festa da colheita que nós dizemos, né? E no dia da festa, que realmente quando o povo, que os discípulos do Senhor, que estavam em torno de 120 pessoas, na outrora, como diz no Coríntios, tinha 500 pessoas que viu Jesus ser ascendido, levantado até realmente desaparecer após a nuvem. Aqueles 500 que realmente voltaram novamente para Jerusalém. Mas a palavra do Senhor diz que no dia do Pentecostes, que estava em oração, continuamente em oração, era apenas 120. Não era realmente 500, como diz no livro de Coríntios.
Era para ser 500, mas somente 120. Por quê? Porque não perseveraram, né? Eu creio que alguns daqueles que realmente viram o Senhor ser ascendido, eu creio que os 500 poderiam realmente estar presentes naquele momento da oração, mas com o passar do dia que o Senhor realmente o Senhor não confirmava realmente a promessa do Senhor, mas no dia do Pentecostes, no grande dia que realmente o povo judeu, toda a cidade circunvizinha estava realmente para comemorar a festa da colheita, mas somente os 120 que ali esteve, a palavra do Senhor diz que, conforme diz Joel capítulo 2, que realmente a promessa do Senhor foi cumprida no dia de Pentecostes. Louvado seja Deus. Nesse contexto, nós, irmãos, sabemos, irmão, que até mesmo no dia do Pentecostes, a palavra do Senhor diz no livro de Atos dos Apóstolos que mais de 3.000 pessoas, ouvindo realmente a pregação de apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, nesse contexto, irmão, nós vamos observar, irmão, que nosso irmão Kleber vai nos enfatizar para nós que essa grande, realmente, esse grande impulso de realmente cumprir a promessa, ou seja, cumprir realmente o ídolo do Senhor, foi manifestado a partir do Pentecostes. Amém? Então, irmão, que Deus Cristo te abençoe, que possamos atentar realmente o ensino desta manhã. Louvado Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, as irmãs que está presente aqui. Sabendo, irmão, que realmente nós temos somente domingo para nós tirarmos um repouso mais alongado, né? Mas os irmãos estão aqui presentes porque tem sede e fome da palavra. Isso é importante. Amém? Quem pode fazer isso? Somente o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Que Deus que te abençoe. Nosso irmão Kleber está nos trazendo. Que possamos, irmão, qualquer dúvida, né, irmão Kleber? Alguma dúvida que houver, irmão, faça a pergunta, irmão. Aqui é o momento de nós realmente termos mais compreensão melhor, ângulo melhor, perspectiva melhor sobre a missão do Pentecostes, da nossa missão que é a qual foi nos outorgada. Amém? Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma manhã, não é isso, Raimundinho? Para aprendermos para mais uma lição, falarmos sobre a palavra de Deus. Esse trimestre, como os irmãos sabem, estamos falando sobre o quê? Indo até os confins da terra. Como nós já aprendemos aqui nas primeiras lições, nós aprendemos sobre o que é missões transculturais, que é quando você rompe a sua fronteira, sai da sua parentela, da sua cidade, e você vai para outro lugar para anunciar o Evangelho de Cristo. Nós aprendemos aqui já nessas 4 primeiras lições. Aprendemos que Deus, Ele é um Deus o quê? Missionário. Deus é um Deus missionário. Desde a fundação do mundo, né, todo o projeto dele, todo o plano que Deus fez, né, desde quando Ele criou o homem, Ele sempre teve o intuito de salvar toda a humanidade. Deus sempre foi um Deus missionário. Quando Ele chama Abraão, diz que Abraão vai ser pai de uma grande multidão, Ele já dizia isso, era o plano já sendo desenhado. Quando o homem cai lá no começo, e Ele diz que da semente da mulher viria um, né, que esmagaria a cabeça da serpente, já era o quê? O plano missionário de Deus para salvar todos. Nós aprendemos também
que no começo Deus chamou uma nação, elegeu um povo para ser o que? O agente dessa missão dele. Quem foi esse povo que Deus chamou? No começo de tudo, quem foi esse povo que Deus chamou? Que nação foi essa? A nação de Israel. Não foi isso, Raimundo? Não foi a nação de Israel que Deus chamou? Deus escolheu? Não é a nação escolhida de Deus? Deus chamou essa nação para ser o agente missionário dele aqui na terra. O que acontece? Como nós aprendemos, essa nação falhou, né? Falou no sentido de levar quem era o Deus verdadeiro para todos os povos, porque Israel anunciava quem era Deus através do que? Da sua adoração, através das suas batalhas vencidas. Nós temos que notar que Israel não procurava briga com ninguém. Os seus vizinhos, né, ali, que sempre queriam o quê? E sempre querem o quê? Destruir Israel. Só que através da ação de Deus, né, sobre a nação de Israel, porque em guerras que eram, na nossa visão humana, na nossa perspectiva humana, Israel poderia sair derrotado, Deus ele agia, e muitas das vezes não precisava de espada. Em muitas guerras que Israel venceu, não precisou que ele mesmo fosse lá intervir, o homem, espada, não. Deus, apenas em um louvor, apenas um levantado de mão, Deus dava o quê? Vitória, dava livramento. Então, essa também era uma forma de anunciar quem era esse Deus para as nações. E se os irmãos prestarem atenção em toda a história, quando Israel ia lá e venceu a guerra, aqueles lá que caíam, reconhecia que o Deus de Israel era o único Deus digno de adoração. Mesmo depois que Israel fracassou, porque trouxe ídolos para dentro, não quis, eles mesmos rejeitaram, né, essa eleição que eles tiveram como a nação santa, separada, a nação que teve o privilégio de ter sido chamada a nação de Deus. Você é minha. Deus diz, vocês são meus. Até hoje são, né? Vocês são meus. Eles falharam, foram presos, mas mesmo depois de cativeiro, Israel ainda era o que? Um agente missionário. Porém, por causa dessa falha de Israel, que não compreendeu, até compreendiam, mas não queriam, porque o seu coração estava obstinado a errar. Eles queriam, não era só porque as coisas são difíceis, não. Porque Israel não teve tempo que Israel estava em cativeiro. Teve tempo que Israel ainda era criança, estava se formando. Mas Israel teve tempo que chegou no seu ápice. Tudo que Israel queria, ele tinha. A riqueza, eles eram ricos. Tudo eles podiam. E isso começou o quê? Nem quando eles estavam crescendo, de pequeno, Israel ainda não conseguiu ser fiel a Deus. E depois que chegou no seu ápice, eles também não conseguiram ser fiel a Deus. Falharam no seu ato. Aí Deus envia o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos na lição passada que, como Deus é um Deus missionário, Ele enviou também o seu agente missionário, o seu melhor agente missionário, que foi quem? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez missões aqui e Ele quebrou paradigmas, como a gente já aprendeu aqui na lição passada. Ele disse, olha, eu vim para os meus eles não aceitaram, eles não quiseram. Jesus começou o quê? A quebrar paradigmas aqui. Era uma mulher prostituta, Jesus disse, espera aí, eu vim para salvar ela, eu não vim para condenar. Não, mas a lei de Moisés está dizendo sim, mas pela lei de Moisés todos vocês aqui serão apedrejados. Porque vocês, é fácil vocês dizer, ou ver, ou mostrar, né, algo que, pecado dos outros, escondendo o seu. Só que Jesus diz aí, diferente do que a lei de Moisés dizia, que é uma verdade, mas da forma que vocês interpretavam, dizendo que apenas o que eu vejo, o que é notório é pecado, para Deus até o seu pensamento, o íntimo do seu coração, da sua mente, se você lá maquinou algo, você está pecando contra Deus, igualmente daquelas pessoas que fizeram.
Se eu planejo um assassinato, mas o outro vai e mata, eu sou igualmente assassino da pessoa, igual a pessoa. Então Jesus ele começou a ensinar isso. Trouxe uma mulher prostituta, Jesus disse: eu vim para salvar ela. Jesus ele colocava o que? Um porém, olha, perdoados são os seus pecados. Tem um porém, vai e não peques. Enquanto você estiver nessa situação, eu sou o seu Senhor. A mulher samaritana, Jesus quebrou protocolos novamente. Zaqueu, Jesus quebrou protocolos novamente. Foi o que nós falamos aqui na semana passada. Nós temos um exemplo muito claro do que é Jesus na Bíblia, do que foi o ministério evangelístico de Jesus na Bíblia, porque em 3 anos de seu ministério, veja quantos ele chamou, quanta multidão ele tinha. Era uma multidão que ia atrás. Claro, muitos iam atrás movidos do que? Dos seus milagres, das suas maravilhas, mas muitos também ouviam a sua palavra. Iam ouvir a sua palavra. É tanto que nós vamos entrar aqui no assunto do Pentecoste, que quando Jesus sobe e ele diz: olha, vai lá para Jerusalém, não só tinham os 12 discípulos, tinham mais gente, porque a palavra de Jesus era impactante. Então Jesus ele quebrou esse protocolo e ele disse: olha, durante os 3 anos de ministério dele, ele deixou claro que ele não veio apenas para um povo, apenas porque aquele povo era mais específico. Ele disse: eu vim, eles rejeitaram. E Paulo ele vai dizer isso aí: por causa da rejeição que ele teve, nos trouxe tamanho benefício. Porque o povo rejeitou a Deus, porque o povo rejeitou a Cristo, né? Porque eles queriam um rei, né, da perspectiva humana dele, e não aceitaram o Cristo, por mais que tiveram milagres e maravilhas. E a gente disse aqui, os escribas, os fariseus, os sacerdotes daquela época rejeitou a Jesus Cristo, não simplesmente, posso dizer assim, porque ele se dizia e titulava rei. Sim, por causa disso eles não aceitavam isso. Porque que Jesus dizia que era filho de Deus, eles não aceitavam isso, sim. Mas porque Jesus e todo o ministério dele quebrou o que? Os paradigmas. Olha, sacerdote, eu não vim para andar com vocês, para estar com vocês, porque você já conhece isso aqui. Eu vim para os que são doentes. Eu vim para aqueles que não me querem, mas eu quero o quê? Aquele que crê em mim. Jesus ele disse assim: olha, aquele que crê em mim alcançará a vida eterna. Agora, aquele que não crê está condenado, porque não creu no Filho unigênito do Filho de Deus. E então o Deus missionário que enviou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus ele faz o ministério dele aqui na terra, né, todo o ministério dele aqui na terra. Só que convém que ele volte ao Pai, como ele disse em João 14: eu vou ao meu Pai, vou preparar moradas, porque um dia eu voltarei. E nós aguardamos esse dia. Só que ele não nos deixou só. Em João ele já tinha prometido o Consolador. E quando ele sobe, aí entra a nossa leitura bíblica, né? Tanto o nosso texto áureo como a nossa leitura bíblica em classe. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ele disse: eu não vou deixar só. Note que missões, que a nossa carreira como cristão aqui, cristãos autênticos, só pode ser direcionada, só pode ser, só vai prevalecer, só pode obter êxito se nós tivermos o que? O Espírito Santo na nossa vida. E isso é algo que não é negociável, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus ele tem que habitar em nós. Eu não quero que vocês confundam aqui o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Isso é uma evidência. Não, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo na minha vida. Não, você é revestido de poder. Você tem o Espírito Santo na sua vida. A partir do momento que você aceita Cristo, até porque nós vamos aprender aqui, vamos falar no decorrer da lição, que o único que faz a transformação do velho homem para a nova criatura, quem é? O Espírito Santo. Você pode ter boas palavras, você pode ter uma boa teologia, você pode falar bem, você pode conhecer a Bíblia de ponta cabeça, você pode até tocar no emocional da pessoa, porém você não vai convencê-lo a aceitar a Cristo. O Espírito é o único que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo.
Se não for o Espírito Santo, você pode falar 3 horas e nada vai acontecer. Se você não pedir a direção do Espírito Santo, me inspire, é porque às vezes a palavra que vem, às vezes para Evanilson aqui não vai servir, porque Evanilson aqui, peraí, eu já sei essa palavra aqui, mas o Espírito Santo está direcionando para Raimundinho. Ele sabe a necessidade de cada um, até porque o Espírito Santo, ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Não é que ele é diferente do Pai e do Filho, não, os três são um. Ele conhece o meu interior, ele conhece o seu interior. Então o Espírito Santo é o agente capacitador para que nós o que fazemos, para que nós possamos fazer o que nos foi proposto a fazer. E o que nos foi proposto a fazer, segundo Marcos capítulo 16, pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo. Como eu já disse aqui, não é um favor que você vai fazer. Não é algo que eu vou ter que fazer, né? Se eu ganhar um irmão, já está bom demais. Preguei para o irmão aceitou, está bom demais. Não, é algo que você tem que fazer o quê, hein? Contínuo. E mais ainda, às vezes você prega, o irmão não aceita, o amigo lá fora do mundo não aceita. Aí você deixou de mão. Não é assim, é algo contínuo. Até porque para Jesus ganhar você, não foi de um dia para a noite. E isso eu falo aqui até para quem nasceu no Evangelho. Para outros que nasceram no Evangelho. Não é porque você nasceu no Evangelho, eu já nasci de Cristo. Não, você nasceu com a mesma natureza pecadora e um dia você teve que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não é porque você nasceu, porque o seu pai não pode lhe trazer a salvação. O seu pastor não pode trazer a salvação. O seu irmão, sua mãe não pode lhe trazer a salvação. É quando você reconhece, através do que? Do Espírito Santo, que o que? Você é totalmente dependente dele. Infelizmente, é por isso que nós temos pessoas dentro da igreja, é importante a gente salientar isso. Às vezes nasceu no Evangelho, mas vive dentro da igreja de uma forma superficial. A palavra pode estar falando, os louvores podem estar falando, Deus pode estar falando, e para ele não está acontecendo nada. Está sentado, batendo papo, conversa, fala de tanta besteira, mas o que não consegue, o que? Porque ainda não teve o encontro essencial com Cristo. Às vezes até já desceu até as águas, mas o que? Numa perspectiva humana, porque você já deu a sua idade de se batizar, vamos lá se batizar, mas espera aí, ele já reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele já reconhece que ele tem que ter uma ação do Espírito Santo na vida dele para conduzir a sua vida cristã? Não, apenas se batizam porque às vezes é por número, às vezes não, tem que se batizar porque o batismo é o reconhecimento do pecado, é você dizer que você está morto para o mundo e vivo para... Só que nós temos que entender também que quando nós se batizamos, quando nós reconhecemos isso, nós se batizamos, não vamos virar o que? O super-homem, a quarta pessoa da Trindade, não existe. Não é isso. A luta vai vir, tribulação vai vir. Você sabe que quando nós fazemos uma aliança com Cristo, aí é que as coisas começam o que? A apertar. Aí é que o problema começa a vir. E aí é onde entra o tema da nossa lição hoje. Perspectiva pentecostal de missões. Ou seja, só vamos conseguir chegar nisso, só vamos conseguir chegar ao êxito se tivermos o que? O Espírito Santo em nós, que é o nosso agente capacitador. E note que depois que Jesus ele começou o seu ministério e finalizou com a sua morte na cruz e sua ascensão ao céu, ele deu um veredito. Ele disse: olha, vai para Jerusalém, lá vocês vão ser revestidos de poder e vocês serão minha testemunha, em Samaria, Judéia, até os confins da terra. E aí os discípulos obedecem a esse chamado e vai para onde? Vai aguardar. Eles são revestidos. Lembre que depois que eles são revestidos de poder, que eles têm realmente o Espírito Santo em si, que a descida do Espírito Santo para fazer de nós morada, ali foi o ápice. Claro, começou com Jesus Cristo. Lembre que quando Jesus Cristo começou o seu ministério, quem foi que desceu? O Espírito Santo. E foi isso que impulsionou e deu força a Jesus Cristo, que logo ele foi tentado pelo diabo. Então, os três são um,
E é totalmente necessário, Jesus nos mostrou que é totalmente necessário a ação do Espírito Santo para que a gente consiga chegar onde nós queremos. E lembre que depois que o Pentecoste, o Espírito Santo desce, aí é que se começa o quê? A se criar a igreja que conhecemos hoje. Note também que nunca houve um crescimento tão alto, tão magnífico como houve depois daquele dia de Pentecostes na igreja primitiva, porque foi um crescimento impulsionado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo ele vai dizer: no entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Paulo estava falando dos dons do Espírito, mas ele estava falando do que? De capacitação. E quem capacita é o Espírito. Você pode estudar, fazer toda a teologia que você for, mas se você não tiver a capacitação do Espírito Santo, você não consegue ir para lugar nenhum. Nossa introdução fala que uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Ou seja, com o movimento pentecostal, que muitas pessoas acham, né? Claro, eu vou deixar aqui bem claro, eu acredito veementemente, né, no movimento pentecostal, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Mas movimento pentecostal, né, que teve o Pentecoste aqui, não foi necessariamente o falar em línguas, o pular, não foi isso. Ali foi uma evidência, até porque a Bíblia vai dizer que o falar em línguas ali é porque tem gente de povos, de todo povos, línguas e nações. Mas movimento pentecostal, porque quando nós ouvimos essa palavra, movimento pentecostal, você pensa o que, Tiago? Nos remete a quê, movimento pentecostal? Principalmente aqui no Nordeste, né? Fazer aviãozinho, né? E o movimento pentecostal não é isso. Eu comento muito isso, que às vezes tem aquele louvor. Eu gosto muito dos hinos da harpa cristã. São autênticos, são verdadeiros, tem letras. Muitas das vezes está na camura aqui, gosta mesmo de louvar os hinos, né? Na camura está ali e abre o hino 15. Todo mundo conhece o hino 15. Mas 1% da igreja não canta. Às vezes tem até harpa e não abre. E às vezes nem harpa tem. Mas o hino 15, até os lá de fora conhecem, mas não canta. Por quê? Para eles ali não é um Pentecoste, não tem como haver um Pentecoste no da harpa. Mas o que é o agir do Espírito Santo? Não é pelo batuque. Eu fico impressionado, eu sou muito cético nisso aqui, que é impressionante. Quando o baterista dá a virada, deixa o menino, pronto, não precisa nem cantar mais nada, é só o repique da bateria e já começa um a pular para isso. Não é movimento do Espírito Santo. Deus age, Deus faz, Deus age, Deus pega, Deus ele levanta, Deus ele faz você pular, Deus ele faz você se manifestar em Espírito, sim. Mas o que? Depende de quem está cantando, não. Depende de quem está pregando, não. Depende do ritmo que está sendo tocado, não. O Espírito Santo ele age em qualquer situação, em qualquer lugar, como você escuta. Teve gente que já foi batizado na sua casa, teve gente que já foi batizado no seu banheiro quando estava tomando banho, estava ali em espírito falando com Deus, foi batizado no seu quarto, foi batizado enquanto comia, enquanto almoçava. Então não é o local, não é o ritmo, não é a situação que vai fazer você ser batizado com o Espírito Santo, nem você ser revestido de poder. É a busca incessante. É a busca incessante. Então o movimento pentecostal nos remete a isso. Mas o verdadeiro movimento pentecostal, que é retratado na Bíblia, em Atos capítulo 2, é aquele que quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo desce sobre Pedro, a primeira coisa que Pedro tem, primeira coisa que ele faz é o que? Se levantar e anunciar o Evangelho. Primeiro defendendo as línguas que estavam lá fora, dizendo: rapaz, 9 horas da manhã, estão tudo bêbado, já estão tudo no 9 horas da manhã, para ele dizer: não estou embriagado. Terceira hora do dia não tem como. Não estão. Aqui é a ação do Espírito Santo. E Pedro começa a
que a proclamar o Evangelho. Lembre-se, veja só o que é a ação do Espírito Santo. Pedro antes e Pedro depois. Pedro antes era um homão todo no falar. Por trás era um homão, ia bater em todo mundo. Quando chegava para Pedro, você conhece Jesus? Jesus? Não, nunca ouvi falar não. É o que? Ele trabalha em quê? Aqui. Não conhecia, era covarde. Pedro antes disso, Jesus passou uns dias, desapareceu, não apareceu. Pedro já estava no rio, tomando banho e pescando. Peladão. Não tinha ainda essa convicção. Depois que o Espírito Santo desce, veja só, depois que o Espírito Santo desce, no mesmo momento, no mesmo local, Pedro já tem o que? Uma nova mudança de vida. Já tem uma nova mudança de atitude. E ele, sem medo nenhum de ter ali soldados, de ter ali quem prendeu Jesus, poderia estar ali, estava ali vendo tudo. Ele, sem medo disso aí, ele se levantou e começou o que? A anunciar o Evangelho. Isso é a perspectiva. Uma perspectiva pentecostal de missões, tópico 1. Somos evangélicos, primeiro ponto. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o quê? 3 pontos. O compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Então, o evangélico, como é que você é conhecido? Por que você é evangélico? Por que você é evangélico, Samuel? Que o povo vai falar, você é evangélico, por quê? Aí o primeiro ponto aqui ele vai dizer, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Ou seja, somos conhecidos como evangélico, como cristão, seguidor, como Samuel disse, como cristão que crê em Jesus, né? A partir, porque é um compromisso pessoal a partir do novo nascimento. Nos tornamos cristãos quando nós adquirimos o quê? Um novo nascimento. Não podemos nos tornar cristãos se somos a mesma coisa que éramos lá fora. Ah, mas lá fora eu gostava de beber. Ah, mas lá fora eu gostava de fumar. Ah, mas lá fora eu gostava de fazer um jogo do bicho de vez em quando. Eu sonhei com um leão, jogar um leão, né? Leão da tribo de Judá. Não existe isso. Você tem que matar o seu eu lá fora e ser uma nova. Exatamente. Somos evangélicos porque assumimos um compromisso pessoal com Jesus. Lembra aí? Assumimos um compromisso. E quebrar isso é quebrar uma aliança que Ele fez com nós, conosco. O segundo ponto é o quê? O evangélico é conhecido como alguém que enfatiza a autoridade bíblica. Fazemos um compromisso pessoal com Cristo a partir de um novo nascimento, ou seja, quando eu aceito a Cristo, eu morro, estou morto para o mundo e agora estou vivo para Deus. Não importa o que o mundo diz, o que importa é o que a sua palavra me ensina e a diretriz que ela me passa. E também o que? Temos o que? A autoridade bíblica. Reconhecemos a autoridade bíblica. Terceiro ponto, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. É interessante que você não pode dizer que você é cristão, que você é evangélico, que você é salvo em Cristo Jesus, se você, às vezes você tem um compromisso pessoal com Cristo, você teve uma mudança pessoal. Às vezes você até conhece a palavra, tem autoridade bíblica de defender. Mas aí o terceiro ponto você não faz, que é o apelo de anunciar Cristo aos outros. É importante dizer que quando a gente fala o apelo de anunciar Cristo aos outros, não é necessariamente você pegar uma caixa de som e colocar lá fora e anunciar. Não é você aqui, não, agora eu sou agente missionário, eu tenho que ir para a África, Europa, não. Tenho que ir para... não. É você anunciar aos outros, é aquele que está do seu lado, é o seu próximo, é aquele que está no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, é aquilo que você passar na rua, você vê uma situação deprimente, você vê que a pessoa está ali, você sente que a pessoa está precisando de algo e você chegar e o que? Falar de Cristo para ela. Isso é o apelo, isso é ser cristão. Mas às vezes a gente vê o camarada lá morrendo, posta nas redes sociais, né? Porque as redes sociais, você hoje tem pessoas que postam tudo, né?
vai comer posta, vai fazer a comida posta. Mas tem pessoas que chegam lá e dizem: não estou aguentando a minha vida, o inimigo quer que eu tire a minha vida, tal. Aí você passa ali, é como se você estivesse lendo uma historinha você não para. Às vezes você para, você vai curtir todo tipo de coisa na rede social, mas você não para mandar apenas uma mensagem: Jesus, Ele te ama. Você está nessa situação, mas Jesus, Ele pode te salvar. Isso é ser cristão. Não é só você ter uma autoridade bíblica e conhecer a palavra. É você o quê? Saber e ter o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles, no impulso evangélico, eles têm raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante, ou seja, a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé e o sacerdócio real. Então somos reconhecidos cristãos quando temos um compromisso pessoal com Cristo no novo nascimento, a autoridade, sabemos, ratificamos a autoridade bíblica e temos o apelo de anunciar a Cristo aos outros. E isso nós só podemos ter através de quem? Do Espírito Santo. Alguém aqui tem algum exemplo de alguma vez na vida foi incomodado pelo Espírito Santo de falar para alguém, seja ele cristão, porque a gente acho que comentamos aqui na aula passada que não é só lá fora que precisa, tem pessoas dentro da casa de Deus que precisa, tá com a vida ali, às vezes, porque o pensamento, quando a pessoa é cristã, às vezes a pessoa cai em um erro que, né, somos seres humanos, podemos cair. Aí a pessoa às vezes cai num erro e se isola, porque o inimigo diz: você não é digno, você não merece estar ali naquele meio, você não merece pegar uma Bíblia para você ler, você não merece ter o amor de Cristo. Então, alguém já tem uma experiência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que incomoda, de você falar para alguém dentro da casa ou fora, falar sobre esse evangelho, sobre anunciar Cristo aos outros, o amor de Cristo. Alguém já teve? Relate em poucas palavras. Exatamente. Isso foi o que? A ação do Espírito Santo. Por ele só, não era. Ele não sabia, ele não é onisciente. Por ele só ele não sabia a ação do Espírito Santo. Veja, ele foi incomodado. Aí para ele poderia ir para tantos outros locais, até mais perto, mais longe. Poderia escolher um local mais cômodo. Teve um problema na tomada, ele poderia o quê? Desistir, mas o que? O Espírito Santo incomoda. E com isso aí, levou o que? A ele zelar por uma vida, por uma alma. Através do que? Do Espírito Santo. Alguém tem mais alguma coisa, algum exemplo? Elisa? Elisa, um dia desse, ela me contou, ela não quer contar, eu vou contar. Um dia desse, ela foi, acho que foi na casa a avó passou mal, não sei como foi. Sua avó passou mal, né? Ela foi na UPA, né? Aí aquela coisa, às vezes Deus ele força algumas situações, ele faz que haja algumas situações para que o evangelho dele seja anunciado, independente da situação como você esteja, da forma como você esteja. Às vezes sua vida está angustiada, está angustiante.
Às vezes você está ali no trauma, às vezes você está ali sofrendo, você está com peso. Mas só que tem pessoas que estão pior do que você. Aí agora, onde entra a ação do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele age em você, que você vai se sensibilizar e dizer: peraí, a minha situação está ruim, mas tem situação de pessoas que estão pior do que a minha. Aí ele já foi lá na UPA, acho que era a avó dela que tinha passado mal, não sei, levou lá a UPA. Quando ela chegou lá, né, chegou uma jovem, acredito, né, com acho que o namorado ou o marido, não sei, que em uma crise, acho que era uma crise de ansiedade, né, e tudo. E você sabe que hoje o mal da sociedade é o quê? Essa crise de ansiedade, depressão. Tem levado muita gente a tirar a sua vida, tem levado muita gente a se depreciar, dizer que não vale nada. Isso é ação demoníaca. Porque o demônio, ele faz isso, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai colocando isso na mente das pessoas. Olha, você não vale nada. O que é que você é para a sociedade? Você não é nada. Você não é bom para os seus pais, você não é bom no seu trabalho, você não é bom na sua escola, você não é bom na faculdade, você não consegue ser bom. Cristãos dentro da igreja, você é inferior a um, você é inferior a outro, e começa o inimigo a colocar isso na sua mente. Daqui a pouco você está o quê? Tendo ansiedade, você tendo depressão, você começa o quê? A se isolar. Aí Deus colocou essa pessoa lá na frente, e a Elisa entrou lá naquela crise de ansiedade forte, parece que ela ia para o hospital, né? Depois foi transferida para o hospital, e a Elisa dizendo que sentiu de dar uma palavra para aquela moça, né? E falou, não foi isso? Para aquela moça, falou para aquela moça, deu a palavra: Jesus Cristo é o único que é a salvação para a sua alma. Procura uma igreja independente da que você queira procurar, mas que fale de Cristo. Jesus é salvação para a sua alma. E aquilo ali pode ter sido, a gente não tem né, não conhece. Ela seguiu a viagem, ele já falou com ela, seguiu a viagem, mas aquilo ali pode ter sido o que? O refrigério para o quê? Para a alma dela. Deus, ele prepara uma situação, te leva, às vezes você diz: é o fim do poço para mim, mas tem pessoas que estão mais no fundo ainda, já está atolado. Deus tem que usar você para o quê? Que você faça o quê? Seja um agente transformador. Você seja impulsionado pelo Espírito Santo a falar e apelar e anunciar Cristo aos outros. Lembre que tudo que acontece aí no mundo, essas doenças todas que está tendo, depressão, essa ação do inimigo que está tendo aí, depressão, ansiedade, colocando na mente, tudo hoje, porque o mundo hoje ele é muito ligeiro, né? Ele gira demais. Às vezes o ser humano não foi feito para ele girar assim, mas tudo hoje, com a tecnologia, com tudo, gira demais, a pessoa começa o quê? Crise de ansiedade. Ataque, depressão, você não pode. Aí Deus usa lá uma pessoa e diz: não, você pode. Através de Deus, quando você aceita Cristo, porque você pode ir no psicólogo. Escuta, eu não estou dizendo que psicólogo não serve. Psicólogo, muitas são pessoas usadas por Deus, são agentes que estudaram ali, né? São levantados aqui na terra para tratar. E muitos cristãos são psicólogos, são usados por Deus, tem na sua atuação ali da sua área, usados por Deus para livrar essas pessoas, né? Para dar um bálsamo, ou seja, dizer: olha, eu estou aqui lhe dizendo, na perspectiva humana, eles estão me dizendo para eu te dizer isso, mas eu tenho um Deus que ele traz paz no seu coração, é o único que pode trazer, é o único. Eu vi essa semana uma notícia, uma reportagem, que a venda para remédios para dormir e acordar cresceu assustadoramente. Ou seja, o pessoal, para dormir tem que tomar remédio, para acordar tem que tomar remédio, para passar o dia tem que tomar remédio para controlar a sociedade. Cresceu assustadoramente. Isso aí é falta de quê? Falta de reconhecer que tem um que é o médico dos médicos, Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que ele consegue curar toda a ansiedade, toda a depressão, ele consegue curar todo sintoma que lhe deixa, que coloca para baixo, né? Todo negacionismo, ele pode vir aqui e pode te livrar. Ele é o único que dá paz. Exatamente. Quando a gente fala assim, eu já até disse, não, às vezes a gente pensa que é algo lá fora, mas dentro da igreja tem. E muitas das vezes Deus até incomoda o irmão, né? O Espírito Santo vai lá e incomoda, e vai lá dar uma palavra, o cara olha assim, ele é frescura, para ali é pecado. E você é santão, você não tem um pecado?
A gente conversava ontem, né, com o menino, o pessoal, o Jonathan dizia isso, né? Do Jonathan, o líder do jovem, ele dizia isso. Às vezes precisa que a gente se chegue mais, né? Tanto lá fora é importante, mas os da casa também são importantes. Custa nada chegar e dizer, irmão, né, feliz de te ver aqui. Que você puder, você contar com o que precisar, conta comigo. Porque às vezes só sabe a luta ele, tá? Às vezes Deus até incomoda a pessoa, como eu disse aqui. Mas a pessoa olha e já olha com um olhar de reprovação, porque ele acha que ele já está no céu. Ali o que? Ali é pecado. Escute, Jesus quando ele veio para os pecadores. Se tiver algum santo aqui, levanta a mão para Deus puxar logo. Suba ali no canal, puxe, Deus puxa e leva, não tem problema. Mas ele veio para os pecadores. E aqui dentro da igreja não vai ter ninguém perfeito. Nós buscamos o que? A perfeição. E temos que pensar que vamos alcançar e lutar para que alcançamos a perfeição. Mas nós sabemos que a luta lá fora é grande e em algum momento na nossa vida vai vir a dúvida, vai vir a tristeza, vai vir dizer, não sou capaz. A gente tem que ter o que? Apoio, tanto do Espírito Santo, que é o único que pode realmente trazer paz, conforto, nos dar apoio, mas também nós temos que ter o que? Apoio dos nossos irmãos, da nossa igreja. Então somos evangélicos, somos pentecostais. O termo Pentecoste significa crente que crê que a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos no século I. Pentecostal significa isso, que nós cremos que a experiência que nós temos hoje com o Espírito Santo não é diferente com o que os apóstolos teve lá no primeiro século. Não é diferente. O mesmo Deus que agiu lá, o mesmo Espírito Santo que desceu lá, ele age hoje aqui. Ou alguém aqui consegue me dizer que tem alguma diferença? Não tem. O mesmo Espírito que quando Pedro pregou lá, se converteu 5.000 pessoas, você pode pregar aqui e se converter as mesmas 5, 10, 20, 30, porque é o mesmo Espírito que age, ele não mudou. Então, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja, ou seja, ela chegou até nós. Ela remonta a obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias até hoje, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então o que aconteceu lá no Pentecoste perdura até hoje, até os nossos últimos dias. Contribuição pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo num complexo desafio de plantar a igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Está dizendo aqui que só podemos chegar a ter êxito através do Espírito Santo. Se nós estamos aqui hoje dentro de uma igreja, foi fundada, está muito bem, tem a base já construída. Foi o que? A ação do Espírito Santo, não foi a ação do homem. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática de missões. E quando falamos de missões, nós já pensamos logo fora, não. É indispensável, é inegociável o poder do Espírito Santo quando nós anunciamos a Cristo na nossa casa, na nossa rua, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade ou até fora dele. É indispensável o poder do Espírito Santo. E volto aqui a dizer novamente, o poder do Espírito Santo não é a evidência, nega, você está o que? Revestido de poder, você saber que quando você vai lá fora, você pode encontrar pessoas endemoniadas, você pode encontrar pessoas doentes,
tanto fisicamente, uma doença física, como uma doença na mente. A doença física você pode olhar e você já diz logo, toma dipirona. Você vai no hospital, que os médicos dizem isso, toma dipirona, paracetamol. Mas a doença mental que eu falo assim, doença na mente, que é o quê? É ansiedade, é aquela crise existencial, aquele negócio todo. Você tem que estar apto no poder do Espírito Santo para o quê? Trazer a palavra de conforto para aquelas pessoas. Às vezes você traz uma palavra e na sua mente você diz, rapaz, foi até superficial o que eu falei, mas foi essa simples palavra que na sua mente é superficial, era o que a pessoa queria, precisava. Às vezes você quer dar uma volta toda, quer ler o dicionário todo, pesquisa as palavras bonitas em inglês, excuse me, não sei o que e tal, mas a pessoa vai olhar e vai dizer, eu não entendi nada do que esse cara falou, não foi nada. Às vezes você tem aquele irmãozinho que nem a palavra Deus sabe falar direito, fala Deus, Jesus, mas quando fala, o que a pessoa não precisa ouvir isso mesmo. Antigamente se tinha muito isso, né? Os cristãos passavam, onde passava, o que era que o cristão dizia? Jesus te ama. Estava vindo para a igreja, tinha um pessoal, passava boa noite, Jesus te ama, seguia, né? Hoje os crentes nem boa noite dá, que acho que ficaram, não sei, né? Nem boa noite dá os crentes, passa, não sei, está pisando em rua de ouro já. Hã? E quem tem que fazer, escuta, quem tem que fazer a diferença somos nós. Quem tem que mostrar que quer trazer o pessoal do lado de fora para cá somos nós. Não esse interesse, claro, esse interesse às vezes nasce no coração dele, mas exteriormente ele não mostra, né? O inimigo, quando a pessoa quer vir, o inimigo diz, não, você não vai. Você se lembra que você tem 2 mulheres, você se prostitui, você se lembra que você usa droga, você se lembra que você já matou, você se lembra que você é um ladrão. O inimigo diz isso lá fora. Mas o interesse maior tem que ser de quem? Nosso. É olhar, ver que tem uma ovelha, ver que tem uma alma sendo perdida, e a gente o que dizer? Peraí, eu estou fazendo o que aqui quanto um lado lá fora? Mas a gente passa, a gente acha que nós já estamos o quê? Andando em rua de ouro, não dá boa noite, não fala, né? Raimundinho, ele, né, eu vejo isso muito nele, que quando ele vem, aliás, você já escuta, né? Você não precisa nem ver, porque ele fala, né, a voz dele é meio alta, né? Ele fala lá da esquina, ele já vem falando com o povo, né? Aí ele não consegue falar um pouco mais baixo, ele começa, né? Gritando do outro lado. Mas é o que? É uma forma. Às vezes, veja só, o que ele fala às vezes, se a gente for olhar assim, numa visão básica, para ele não estar falando nada demais. Boa noite, para a igreja, né? Mas só que às vezes é o que a pessoa está precisando ir. É o Espírito Santo ali, agora é a ação do Espírito Santo. Às vezes ele falou, estou na igreja, Jesus te ama, né? Daquele jeito, né? Baixinho que ele fala, Jesus te ama do outro lado, né? Mas aí o que? Às vezes a pessoa ouviu, mas teve uma pessoa dentro de casa que ouviu também. E aí o que? O Espírito Santo vai o que? Trabalhar. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Então é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo. O segundo ponto para a gente adiantar, a obra missionária depois do Pentecoste, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja viveu, seu maior crescimento foi a do primeiro século. A razão desse crescimento, qual foi a razão desse crescimento? Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos do... Então, qual foi a razão desse crescimento que teve na primeira igreja? Qual é a razão do crescimento que existe hoje? Qual é a razão? É o Espírito, o revestimento de poder. Não é ações, não é coisa bonita, não, vamos mudar a igreja, vamos colocar algo que seja atraente, vamos pintar, vamos fazer isso, vamos escurecer, vamos fazer campanha. Não, não é isso. É a ação do Espírito Santo, é o Evangelho puro, sem mistura, até porque ele não precisa de suas misturas. A expressão missionária da primeira igreja
Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além da fronteira da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a ação do apóstolo Paulo, que é considerado o maior missionário da igreja primitiva, também lá estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, como quem? Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila e Priscila. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Como nós aprendemos aqui, ele foi o primeiro missionário transcultural porque ele saiu de onde ele morava, da sua terra, saiu da sua cidade para ir pregar em um local que desconhecido, fora da Judeia. E nós entendemos aqui, como já falei aqui, que esse foi o primeiro, e por causa da perseguição foi que os cristãos começaram a ir para outros lugares, porque eles estavam acomodados no seu local. Aí no terceiro ponto vai dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele vai dizer aqui que Deus, ele não importa se você nasceu em Lagarto ou se você nasceu em Aracaju, se você nasceu em Sergipe ou se você nasceu no Sul, se você nasceu no Brasil ou se você nasceu na África, se você é gordo, se você é magro, se você é baixo, se você é alto. Não importa, Deus ele não faz acepção de pessoas. Esse evangelho, em Apocalipse capítulo 11, se eu não me engano, ele vai dizer, quando João viu, ele vai dizer que viu uma grande multidão de todos os povos, línguas e nações. Todos os povos, línguas e nações. Entramos em uma rotina, em uma rotina. É como diz, a ação do Espírito Santo, ele não mudou, é o mesmo do Pentecoste. Só que o que acontece? Precisa de uma busca incessante nossa. É uma busca o quê? Contínua. É engraçado ter pessoas que dizem, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas e a busca é contínua? É verdadeira? Você buscou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ok. Mas eu já busquei uma semana, não quer vir. Aí
Não, não é assim, é contínuo. Lembrando que a busca pelo avivamento espiritual, né? Que saliento aqui novamente, que não é apenas a evidência do pular, obviamente não é isso. Quando você pode ser, tem pessoas que é avivado espiritual, tem um Espírito Santo, mas como é que ele demonstra esse avivamento dele? Às vezes ele não pula, né? Mas ele está ali sentado, o coração dele é quebrantado. Quando o Espírito fala, ele chora, as lágrimas caem. Deus fala com ele. Não precisa necessariamente pular para dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. Deus age cada um de forma diferente. Você pode pular? Pode. Deus age com você dessa forma. Você pode falar em mistério? Pode. Deus fala em você dessa forma. Para a igreja ouvir, Deus fala com você dessa forma. Mas tem pessoas que falam lá para Deus. Até porque o falar em línguas e o mistério é para você e Deus. A não ser que quando Deus fala para a igreja. E quando Deus fala para a igreja, sempre tem o quê? Alguém que vai o quê? Interpretar. Porque ninguém aqui, né, é interpretador da língua de Deus. Mas entenda, quando Deus a busca pelo avivamento espiritual, ele tem que ser incessante, né? Por mais que demore 1, 2, 3 anos, ele tem que ser incessante. Lembramos aqui de uma lição que nós falamos sobre o avivamento espiritual, né? Que Seymour, que trouxe o avivamento lá para os Estados Unidos, lá da rua Azusa, ele pregava o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, mas ele era batizado? Não. Os pastores da época lá, expulsou ele da igreja, porque você está pregando uma coisa que você nem vive. Os pastores já não acreditavam no batismo, mas expulsou ele, se ele prega uma coisa que você nem vive. Aí ele foi lá, a irmã cedeu lá a casa, ele começou a juntar gente, e ele falando, ó, o Espírito Santo ele age, tem evidência de línguas, o batismo com o Espírito Santo. Seymour ele buscava, só que foi o que aconteceu? Todo mundo foi batizado, menos quem? Seymour, menos ele. O povo pensava para ele estar pregando um negócio, mas ele não é. Só que tem o que? Ele cria. Só que não era no tempo dele, não era como ele queria. Chegou um tempo sim, que Seymour ele foi o que? Batizado. Evan Roberts, se não me falha a memória, também foi outro. Teve uma visão com 13 anos de idade. Você sabe quantos dias ele orou? 100 dias. 100 dias, todo dia ele orando ali. Ele só foi batizado com quantos anos? Com 23 anos. 100 dias foi interruptamente, viu? Só foi batizado com 26 anos. 13 anos depois, ele foi o quê? Recebeu o batismo. Então é a busca incessante. Mas entenda, ele teve o que? A evidência do batismo, que foi falar em línguas, o avivamento. Só que ele gera o quê? Avivado, porque ele com 13 anos, depois que ele teve a visão, ele ia para o colégio dele lá e falava, olha, Deus ele tem um negócio aí para fazer, um avivamento. Ele começava o quê? A
pregar. E foi o maior avivamento no país de Gales lá. Juntou uma pessoa em um tempo tão rápido e houve curas, houve batismo, houve libertação, que é o principal, e houve o que? Salvação. Então é o que? A ação do Espírito Santo que nos impulsiona a o que? A falar do verdadeiro evangelho puro. O Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Muitas das vezes os povos não alcançados estão aqui dentro, mas vivem o que? Superficialmente, não sabem ainda, não experimentaram. Às vezes vem, né? Como o Raimundo mesmo disse, às vezes vem por uma rotina. Não, eu aprendi que todo domingo eu tenho que estar lá, eu vou. É até bonito, né? Vim, porque o povo diz, rapaz, aí, rapaz que é crente. É até bonito, mas no que? Não tem um verdadeiro relacionamento com Cristo. E precisa ter o que? Como disse aqui, que somos evangélicos porque nascemos de novo, formamos um compromisso com Cristo, temos o que? Autoridade bíblica, e assim o que? Proclamamos aos outros. Terceiro tópico vai falar sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Qual é a função do Espírito Santo na obra missionária, Cauã? Não sabe não? Qual é a função do Espírito Santo na obra missionária? Nosso irmão Edmilson. Respirar. Porque quando nosso irmão Edmilson sabe muito bem disso, quando ele é músico também, né? Às vezes, irmão Edmilson, está aqui no culto e às vezes você vem até com louvor de casa, né? Foi com louvor, vou cantar se eu tenho oportunidade, vou cantar esse louvor hoje. Só que quando você chega aqui, o Espírito Santo lhe incomoda, você vai o quê? Muda o louvor. Não, você tem que cantar outro louvor. Porque às vezes você vem ali com louvor, que às vezes o louvor você quer cantar, não no sentido que eu digo, para a pessoa, não é para engrandecer a pessoa assim. Às vezes eu estou precisando ouvir esse louvor, mas o Espírito Santo diz, não é que você precisa hoje. Tem pessoas que estão pior do que você. Aí quando ele vem até aqui, ele está chegando com louvor. Quando ele vai pegar o violão, vai botar uma coisa, ele diz, peraí, Deus não consegue, tem que mudar. Por quê? O Espírito Santo ele vai o quê? Inspirar. Olha, não é você agora é minha ação, né? Tem pessoas que estão precisando ouvir isso, porque Deus ele fala no louvor, ele fala. Deus ele fala na palavra, ele fala. Meus... Exatamente. Ele foi sincero, né? Até porque o irmão está falando lá, ele só é o porta-voz. Quem está inspirando é o Espírito, não é ele que está falando por ele só. Ou ele tá falando. É o Espírito Santo. O que o irmão Edmilson falou foi bem colocado, porque às vezes você vai falar com o irmão, irmãos, está acontecendo isso aqui, a Bíblia diz isso. Não, eu já sei o que a Bíblia diz. Sim, mas você sabe no que sentido? Você apenas lê. E ainda lê errado, né? Às vezes quando lê, vai ler errado. Um galo cantou 3 vezes. Não é assim, você está lendo errado. Mas o irmão vai dizer, o eunuco, ele foi o quê? Sincero. Você está entendendo aí, rapaz? Nada. Não sei nem por onde começa. Nem como eu começo a ler aqui.
Aí passa a mão na porta, vem, olha ali para dentro, pregando a palavra. A diferença. Já está. Já parece que já está, né? Não precisa disso, né? Por mais. Então, a função do Espírito Santo, dentre as muitas funções dele, o Espírito Santo está de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra. Escute, quem separa, quem unge é o Espírito Santo. Por mais que o homem, muitas das vezes, queira colocar o seu dedo lá, né? Vou separar você porque você é meu amigo, vou separar você porque você tem... Não. Pode até ser separado, porque você tem mais dinheiro, porque você é meu amigo. Não, vou separar você porque, para você não sair, eu vou lhe separar. Hoje você é diácono, hoje você é missionário. É interessante o número de missionários que surgiu ultimamente, né? Todo mundo que... Você é o quê? Missionário. Como é? Missionário. Qual a missão que você faz? Não, missionário. Missionário. O homem separa, né? Às vezes quer tentar separar. Só que quando Deus chama é diferente. Quando Deus chama, você pode correr para onde você for. Às vezes Deus chama a pessoa e a pessoa não quer ir. Aí corre. Aí Deus o que? Vai lá e aperta. Aí quando aperta a pessoa tem que vir de qualquer jeito. Porque ou vem, ou, né? Porque Deus tem um chamado, avisa, o negócio vai dar ruim. Vai você ficar aí, né? Cochilando. Vai dar ruim o negócio. Aí você é avisado, aí você não quer, Deus aperta. Mas Deus chama, Ele inspira e separa e envia homem. Por isso que muitas das vezes existe isso. A pessoa quer por si só. Porque, irmãos, eu digo isso muitas vezes, eu converso com a Elisa, com o pessoal. Eu disse, olha, a gente tem que entender que na casa de Deus cada um é chamado para um propósito. Isso é a palavra. Escute, todos nós somos adoradores. Isso aí é de fato, né? Não é que você é chamado para ser adorador. Não, você nasceu para ser adorador de um só, que é Deus. Você nasceu, o seu intuito de nascer, de ser criado foi isso, ser adorador. Não, eu sou chamado para ser adorador. Não, você não é chamado para... Você nasceu, é sua função, é sua obrigação adorar somente a Deus. Ele não negocia isso com ninguém. Agora, você pode adorar a Deus de diferente forma. Não, eu adoro a Deus servindo a casa de Deus, né? Eu zelo pela casa, eu adoro a Deus, eu fico na porta, eu venho abrir a igreja, eu adoro a Deus, eu limpo a igreja, eu adoro a Deus, eu sou músico, eu adoro a Deus, eu na palavra, eu adoro a Deus, eu sou chamado para trazer uma palavra, eu sou chamado para o ensino, cada um no seu chamado. Aí tem pessoas que, não, nesse negócio de ficar na porta não é comigo. Eu nasci para estar no alto, mas você não foi chamado para ficar na porta. Aí vai para lá e o que? Se decepciona. Se decepciona com a igreja e depois sai e diz que o errado é a igreja. E mais ainda, pior é quando se decepciona com quem? Com Deus. Porque acha, Deus me chamou e aí meu ministério não saiu do lugar. Não, mas às vezes Deus lhe chamou para uma coisa. Você sentia no seu coração que você era chamado para ser um evangelista, só para você ir lá fora. Agora você quer pular a etapa e quer ser um pastor. Aí você vai para a igreja, você dissipa todo mundo que tem, porque você não consegue, cada um é o seu chamado. Aí eu fui chamado para ser um levita, você é chamado para ser um levita. Não, mas eu sou levita. Mas irmã, a senhora não consegue, não tem como. Seu chamado é para estar ali servindo, é para estar servindo, é na palavra. Deus vai chamar um para levita, palavra, louvor. Pode chamar para ficar na porta, pode juntar tudo e chamar. Hoje você está na porta, amanhã você é levita, pode. Só que a gente não tem que o quê? Colocar, dizer, Deus, o Senhor tem que fazer isso, porque eu quero ser isso. Não é assim, os planos de Deus é diferente do nosso. Os planos de Deus é diferente do nosso. Então vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que o apóstolo ficasse envolvido com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Ou seja, os apóstolos naquele momento foram chamados para evangelizar.
Aí se levantou lá um conselho, uma reunião e disse: olha, e as viúvas? Você não está cuidando aí. Aí os discípulos disseram: peraí, eu não posso perder tempo com isso aqui, mas também eu não vou o quê? Abandonar. Levanta aí homens de Deus também, que aí sim eles vão estar na frente desse. Então cada um é chamado, o Espírito Santo ele vai capacitando a cada um. Se você é chamado para estar na frente de uma equipe de visita, como tem as irmãs aqui, é capacitado para isso. Se você é chamado para você trazer a palavra, você é capacitado para isso. O ensino é capacitado para isso. Cada um, o Espírito Santo vai capacitando. Mas hoje eu estou só sentado no banco e eu não sou capacitado. Não, às vezes falta você, às vezes Deus até já falou com você, o Espírito Santo já te incomodou e você fica ali sentado, retraído. É porque eu não posso, mas você não pode mesmo não. O pastor não pode não, Nakamura não pode, Raimundinho, Samuel, ninguém aqui pode nada. Porque se não for o Espírito Santo, quem vai poder fazer alguma coisa? Ninguém. Aí é porque eu não posso, rapaz, eu não sei. Quando eu vou eu fico nervoso, mas é exatamente. É para você entender que você, sem o Espírito Santo e sem Deus, sem ação, você não pode nada. Agora quando você entrega a Deus e diz: Deus, eu estou aqui, minha vida, eu sou um vaso, me usa. Aí você vai o quê? Buscar, né? Você tem que ir lá buscar, né? Tem que aprender, buscar. E o Espírito Santo, que ele não é, pega aquela passagem e abre a sua boca que eu vou falar, não é você chegar e abrir a boca. Aí abre a boca lá na frente, mas você não estudou nada. Aí você abre a boca e entra a mosca, você não falou nada. Quando é abrir sua boca, é porque você já está firmado na palavra, já conhece o Espírito Santo, ele começa o quê? A te usar, a te inspirar. Então, tem pessoas que estão hoje sentadas e dizem: eu não tenho oportunidade, mas é porque você também não quer buscar. E às vezes Deus lhe chamou, e o que Deus lhe chamou, às vezes a pessoa diz: eu não sou chamado para a palavra, mas Deus quer. A pessoa está lá retraída, não gosta, né? Não, eu não gosto não disso. Mas Deus está falando: eu quero te usar na palavra. Não, mas eu sou tão vergonhosa. Mas Deus quer te usar na palavra. Basta você dar espaço. E quando você der espaço, buscar, aí você vai ver aqui que não é você, não é os seus méritos, é o Espírito Santo. Ponto 2, o Espírito Santo capacita para a obra, isso que estamos falando. O Espírito Santo é quem escolhe e ele é quem envia os missionários. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Deus age por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele escolhe, o Espírito Santo, ele envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo age na vida da igreja, ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o Deus deísta, não é deísta, ou seja, isto é, impessoal. Ele encontra longe do povo, não, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. A Bíblia nos diz e nos mostra em Atos que Deus, ele não é o Deus deísta, ele não é o Deus de longe. Ele quer ter um relacionamento íntimo, especial com você, ou seja, um relacionamento de intimidade. Ele quer se relacionar com você através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em vós, o que você fizer na sua casa, o que você fizer na rua, o que você fizer longe do olhar da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pastor, do seu líder, o Espírito Santo, ele vai te incomodar. Eu digo que isso, às vezes a pessoa faz uma coisa, errou. Faz uma coisa, na mesma hora o Espírito Santo. Mais simples ainda, às vezes a pessoa fala uma coisa, uma palavrinha. Quando fala o Espírito Santo, bate. Eu já contei aqui uma vez, eu estava angustiado, né, questão de trabalho, essas coisas, tinha mudado de turno, tal, e eu preocupado.
Aí no culto de domingo, o pastor me chama e na hora eu escolhi um louvor aleatório, né? Eu gosto de escolher baseado na palavra. Eu escolhi um louvor aleatório. Aí cantei aquele Deus cuida de mim. Pá, cantei. Na segunda-feira eu vou trabalhar e começa de novo. A mente, aquela preocupação. Na mesma hora a mente veio. Que hipocrisia é essa? Você cantou ontem. Deus cuida de mim. Você está cantando para os outros e nem você está acreditando. Você está dizendo que é para os outros acreditar que Deus cuida deles e você que está cantando não está acreditando que eu cuido. Aí eu falei, rapaz, que hipocrisia minha. Eu canto, né? Às vezes a pessoa canta aqui, né? Deus cuida, Deus age, Deus faz. E quando chega em casa, meu amigo, faz tudo e diz que Deus não ouve, que Deus... Mas você está... Para os outros você está dizendo que Deus está fazendo tudo. Chega em casa que não presta nada para esse negócio. Deus está vendo aqui, ó, só tem cuscuz hoje, nem ovo tem. Só manteiga, nem ovo tem. E aí, como é que vai o negócio desse? Mas peraí, você não estava dizendo que Deus agia na igreja? A palavra que está indo para você, às vezes o Espírito Santo inspira, você está pensando que é para a igreja, né? Mas é para quem? Para você. Mesma coisa é a palavra. Às vezes a pessoa traz uma palavra, às vezes a palavra é dura, né? Bate. Deus está querendo mudança, Deus está querendo renovo, Deus está querendo isso. Às vezes a palavra está indo do quê? Primeiro a palavra vai para quem? Para quem está falando. Sempre a palavra vai para quem está falando. Aí às vezes você prega, quando você acaba, ele diz, rapaz, falando a verdade, foi para mim. E eu dizendo, não é para ele não, foi para mim. O que nós temos que entender que Deus ele vai falar, é o que eu digo sempre aqui. Não precisa o irmão se levantar necessariamente e dizer, olha, Nakamura, Deus ele vai mudar o quadro da sua vida, não. Às vezes você coloca lá, você está passando lá um louvor no YouTube. Aí, deixa eu clicar aqui nesse louvor. Ou você deixa lá no aleatório, né? No YouTube passando um louvor. Aí entra o louvor, aí na mesma hora Deus está falando com você. Peraí, essa é a sua resposta para a oração que você estava me questionando. Porque tem uns crentes que gostam de questionar a Deus como se Deus fosse um pregado, né? Não, não sei o que, mas Deus está aqui. Tenha calma. O tempo é meu, a hora é minha, o momento é meu, você não tem que interferir nisso aí. Então o Espírito Santo, ele capacita para que ele nos capacita e nos inspira para que nós possamos seguir a nossa carreira cristã e principalmente anunciar o Evangelho de Cristo. Lembre, você é cristão quando você mantém um compromisso com Cristo, através de um novo nascimento, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Você é cristão quando você tem essa autoridade bíblica, ou seja, você reconhece que a Bíblia é a palavra imutável de Deus, ele não muda, não tem outra, não é negociável. E você é cristão quando você nutre o amor pelo próximo, tanto quem está lá fora, como disse Samuel, tanto quem está aqui dentro também, porque precisa. E você anuncia a Cristo. Lembre-se, lá fora e aqui dentro você tem que anunciar a Cristo. Então você se torna cristão quando você tem esses 3 passos. Assume um compromisso, ratifica na palavra e anuncia o Evangelho puro, sem mistura para os que estão lá fora. E quem é que vai lhe ajudar tudo isso aí? É o Espírito Santo. Sem ele, ninguém pode fazer nada. Amém? Deus abençoe os irmãos. Presbítero Nakamura. Amém? Que Deus em Cristo abençoe toda a amada igreja. Que o Espírito de Deus continue falando melhor em nossos corações. Que possamos, dia após dia, nos dar mais lugar ao Espírito Santo que possa trabalhar em nossos corações, que possamos realmente dar prioridade, amém, à voz do Espírito Santo. Nesse contexto, nós sabemos, irmão, que nós somos crentes na pessoa de Jesus pela grande misericórdia. A verdade é que nós não éramos merecedor, mas o Senhor nos chamou pelo seu grande amor. Acerca de que o que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, só
Só o Espírito Santo pode falar em nossos corações. Realmente nossa mente, realmente nós não conseguimos alcançar no patamar da vontade de Deus. É nesse contexto que precisamos realmente, dia após dia, nos dar lugar ao Espírito Santo. Sabemos, irmão, que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 41, diz que 3.000 membros, ouvindo a pregação da palavra, se converteram ao Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 14, uma multidão de agregaram à igreja. Tudo isso é o quê? A obra do Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 7, número de discípulos se multiplicava dia após dia. Só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Atos capítulo 9, 31, a igreja expande-se para Judéia, Galiléia, Samaria. Atos 16, 5, igrejas são estabelecidas, fortalecidas no mundo inteiro. Amém? Nós sabemos, irmão, que para o nosso evangelho pentecostal vir aqui no nosso Brasil, através de 2 grandes missionários que veio da Suécia. Amém? Lá na Suécia, o Espírito Santo disse: olha, passa a Macedônia. Amém? E chegou aqui na nossa terra brasileira, na cidade de Pará, a qual a Igreja Assembleia de Deus foi realmente fundada. Amém? E chegou até o nosso encontro. Tudo isso, irmão, é a obra do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe.